Salve, salve pessoal do Cointelegraph Brasil. Eu sou o Lucas Caran, jornalista aqui da casa, e hoje estou aqui para conversar com o Luiz Adame, que é da MOS, que é uma empresa brasileira aí de tokenização de créditos de carbono e é responsável pelo token MCO2, parceira do Flamengo, parceira da Nescafé, parceira do mercado Bitcoin. Então, uma empresa que recentemente anunciou muita coisa aí no mercado. Luiz, obrigado por ter você aqui. E começo perguntando primeiro como começou essa ideia, primeiro de uma empresa de créditos de carbono, né? E depois essa ideia de tokenizar esse tipo de ativo. Bom, olá todo mundo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. A MOS começou com uma preocupação cada vez maior minha com mudanças climáticas. Minha filha nasceu, todo mundo falava para mim que quando nascesse minha filha, a minha perspectiva sobre tudo ia mudar. Eu sempre falava, não vai mudar nada. E realmente muda drasticamente, quem tem filho sabe. E você passa a pensar no futuro dos seus filhos, né? Ou no futuro da humanidade de uma maneira que você, antes de ter filho, não tende a não pensar muito. Eu sempre fui muito ligado ao meio ambiente, por duas razões. Metade da minha família vem do Pantanal, moram em Cáceres, que é bem no meio do Pantanal mesmo, tio, tia, avó, papagaio, sobrinho, primo, etc. Então, eu sempre passava minhas férias lá no meio do mato. E lá tem tudo quanto é bicho, né? É um lugar muito bonito, mas também muito ameaçado, né? É onde a fronteira da soja está mais avançando, né? É no Mato Grosso, né? O Mato Grosso em si, Uhum. não o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul também, mas o Mato Grosso em si é muito ameaçado. A fronteira com a Ah, Amazônia mesmo, né? Na fronteira com a Amazônia, na verdade, meus tios moram em Cáceres, 60 quilômetros da fronteira com a Bolívia. Ah, tá. Então, mais. Ainda não está muito na. É bem no coração do Pantanal, mas está muito ameaçado pela fronteira agropecuária, sabe? É a área de expansão das plantações de soja, especialmente. Tá. E a, então você presencia assim, o desmatamento quando você sobrevoa, né, voa para Cuiabá e você vê que a soja está expandindo cada vez mais. E segunda coisa, a minha tia era muito envolvida com política, muito amiga de vários fundadores do Partido Verde, né? Entre eles o Fábio Feldman, que hoje em dia é conselheiro da empresa. Então, eu sempre fui, né, é um tema que sempre me interessou muito, mas eu nunca trabalhei com isso. E aí nasceu minha filha, eu comecei a ler mais a respeito de mudança climática. Eu tenho dois amigos do mercado financeiro, eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhei 18 anos como gestor de fundo de renda variável, de ações. E um deles, o Alexandre Bossi, tem bastante atuação na área ambiental, num projeto de conservação de onças, que é um negócio muito bacana, o maior projeto de ecoturismo brasileiro, chamou um Safari. Eles aumentaram a proteção de onças de 2 onças numa fazenda do Roberto Clabin para mais de 70 em 8 anos. É um baita caso de sucesso. E eu passei a falar com ele, eu falei, ó, eu estou preocupado cada vez mais, eu quero... Eu estava querendo meio que mudar de ramo, né? Eu fiz 39, quando a gente, né, se aproxima dos 40, tem filho, a gente começa também a questionar o que a gente está fazendo com a nossa carreira, né? Qual o legado que a gente deixa, e deixar a gente rica mais rica não, não é muito um legado, né? E você trabalhava onde? Desculpa interromper. Qual que era Claro, a sua... eu estudei 8 anos nos Estados Unidos, eu fiz boarding school, né, lá, e depois eu fiz Stanford, eu fiz engenharia de produção e economia, aí me formei, trabalhei no Credit Suisse ainda na época nos últimos anos ali do Garantia, Uhum. na área de análise de ações. Depois eu trabalhei em diversos hedge funds, na BRZ, na York Capital Management, que é um dos maiores hedge funds do mundo, de Nova York. E depois, entre 2012 e 2019, 8 anos, eu montei meu fundo, que chamava Armadillo.
que tinha como cotistas fundos de pensão e endowments do Canadá e dos Estados Unidos. Investia na América Latina como um todo, não só Brasil, mas México, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, etc. Tá. E aí eu falei, bom, eu queria mudar. Eu passei a pensar assim também. Eu li um livro que chama A Terra Inabitável. Essa empresa, a Moss, tem diversos lances de sorte e de, né, guinadas bruscas, assim. E quando eu estava meio que pensando sobre, né, mudar radicalmente de carreira e ir para algo a ver com proteção e conservação ambiental, eu li esse livro, A Terra Inabitável, recomendo a todos. E é um livro, o Geraldo Samor escreveu sobre esse livro, falou que é um tapa na cara de todos. Porque até ler esse livro eu achava que a Greta era uma pentelha que, né, era extremista e chata demais. E eu aprendi ao ler esse livro que a situação é muito mais urgente do que eu pensava, e que a Greta não é chata o suficiente, né? Acho que ela é soft, na verdade, que ela deveria, todos nós deveríamos ter em consideração a urgência da conservação do planeta, ou pensar na conservação do planeta com um senso de urgência muito maior do que a gente pensa. Então, saí do meu fundo, eu devolvi dinheiro aos investidores, passei a considerar que o nosso grande problema existencial da humanidade é a crise ambiental. A emissão de gás de efeito estufa do mundo, se a gente continuar na mesma toada, né, dobrou nos últimos 12 anos. Se a gente continuar a emitir 55 bilhões de toneladas por ano, que é um número tão enorme que não dá nem para dimensionar. Enfim, quando a minha filha tiver 52 anos, hoje em dia tem 2, ela vai morar num mundo onde a produção de comida vai ter caído pela metade, onde a metade mais pobre do mundo vai morrer de inanição, porque não vai poder pagar pela comida, onde a zona tropical do mundo, América Latina, África, Sudeste Asiático, vai ser inabitável, porque vai fazer temperatura de 65 a 70 graus, e onde nós, os 10 bilhões de pessoas, vai ter 2 bilhões de pessoas a mais no mundo, vamos ter que morar ou no extremo norte do planeta ou no extremo sul. Ou seja, é um cenário completamente distópico que eu não quero para minha filha quando ela tiver 52. Pô. E bobear, nós vamos estar vivos, né, para presenciar esse horror. Então, tendo um problema gigantesco, eu passei a estudar como resolvê-lo e, após conversar com bastante gente do setor ambiental, eu decidi esse é o grande problema a ser enfrentado e a grande solução é fomentar o sistema de crédito de carbono para precificar a poluição no mundo. E aí que vem a ideia de montar a MOS. A MOS, bem resumidamente, ela é muito parecida com a Amazon.com no começo da sua história, né? A Amazon.com começou como uma varejista de livros, ela comprava livros no atacado, né, em grandes quantidades e comprava um desconto e vendia no varejo, com a vantagem de ser digital. Substitua livros por crédito de carbono e digital por blockchain, você tem a MOS. A MOS compra crédito de carbono no atacado, vende no varejo, né, ganha na diferença de preço, com a vantagem de estar em blockchain em relação aos outros players do sistema de carbono. Uhum. E você falou de varejo, né? Recentemente teve alguns anúncios da Moss de parcerias com marcas do varejo mesmo. Como que é? Primeiro, como que é a entrada? Se vocês são bem aceitos quando vocês propõem alguma parceria com esse nicho de mercado? E qual é o potencial que você vê aí para ramificar essa atuação de vocês? Aconteceu uma coisa no mundo, um fenômeno demográfico, faz 2, 3 anos, que passou batido por todo mundo, mas digamos, é a revolução menos falada da história recente. O que aconteceu? Você tem algum palpite? Dá um chute de que aconteceu. Recentemente? 2, 3 anos atrás, aconteceu uma mudança demográfica no mundo
estrutural fatal, assim, que muda tudo. Não sei dizer. Os millennials se tornaram o grupo demográfico mais populoso no mundo. Eram os baby boomers, né? Baby boomers são a geração dos nossos pais e avós. Sim. Baby boomer por causa do boom de bebês que houve depois no pós-guerra, né? Nos anos 40, 50, 60. Eles foram, nos anos 80, 90 e 2000, o principal grupo demográfico do mundo, né? Era os principais consumidores, investidores, etc. Então, as empresas de consumo do mundo sempre faziam muita pesquisa para entender como os baby boomers pensavam e, né, focando neles como consumidores. Sim. 2 anos atrás, os millennials, que são as pessoas de 20 a 40 anos, passaram os baby boomers. E não é coincidência que 2, 3 anos atrás, vários fenômenos começaram a acontecer. Não é coincidência que, de 2 anos para cá, as maiores empresas do mundo anunciaram neutral pledges de carbono, né, que são compromissos, entre aspas, voluntários, não é voluntário, tá? A empresa não rasga dinheiro. Eles estão fazendo porque os consumidores deles hoje em dia são milênios, e para os milênios há diversas pesquisas, mas eu vou mencionar uma. A Economist fez uma pesquisa que mostra que millennials, 93% dos millennials só investem em veículos, fundos ou empresas sustentáveis. Esse número para os baby boomers é 28%. Então, é toda uma atitude diferente em consumo e investimento. Então, os fluxos para fundos ESG, 2 anos atrás, em 2018 era 100 milhões de dólares, ano passado foi 15 bi, e esse ano vai ser 60 bi. Por quê? Porque os millennials estão começando a investir. Né? Uma pessoa... Quantos anos você tem? Eu tenho 36. 36. Então, em 2010, em 2008, você tinha 24. Né? Você não tinha dinheiro para investir. Hoje em dia você tem. Né? Isso mudou drasticamente. Os millennials são 30% da população global hoje em dia, 50% da PE, da população economicamente ativa, né, da força de trabalho. Em 5 anos serão 70%. Quem dita as cartas, né, quem dá as cartas hoje em dia, são os millennials. E as empresas estão ficando cientes disso. Então, não só por que a BlackRock anunciou também no começo do ano passado um foco em ESG? Por causa disso, eles têm essas pesquisas que mostram isso. Né? Então, é uma mudança estrutural do mundo e que está mudando completamente o approach no varejo. Né? Por a gente, né, reconhecer isso e focar nisso, a gente sabe também, por tentativa e erro, empiricamente, que as nossas vendas para pessoas mais jovens são muito mais rápidas e mais efetivas. Né? A adoção, os jovens se tornam adeptos do conceito de crédito de carbono muito mais rapidamente do que os nossos pais e avós. E eu vejo isso, assim, para o meu pai, para os meus tios, sei lá, eu tenho que passar 10 vezes fazendo call com os caras, explicando, fazer 10 calls de 1 hora com cada um deles. Se eu te explicar para um milênio, assim, de 20 e tantos anos, 30 e poucos anos, eu explico em 2 minutos, o cara está lá comprando já. Por a gente perceber isso e ver na prática que essa estrutura, essa mudança estrutural demográfica está acontecendo no nosso dia a dia, a gente falou, cara, a gente tem que estar na massa, né? E foi uma decisão, digamos, bem fora da caixinha. A gente pensou, qual é a coisa mais de varejo que existe, né? Primeiro a gente falou esporte, né? Todo mundo gosta de esporte. É uma maneira da gente expor a nossa marca que é fora da caixinha. O que tem a ver esporte com ambientalismo? Que a gente notou nas pesquisas que a gente faz qualitativas, né, com os nossos usuários e tal, é que o tema ambiental é chato, assim, é sempre negativo, é sempre, sabe, notícia de desgraça, de desmatamento, de morte de bicho, etc. A gente falou, como é que a gente faz isso ser positivo e empoderar as pessoas para fazerem algo a respeito, né? E como a gente difunde o conceito de uma maneira mais lúdica, vamos aliar com o esporte. Então, a gente começou patrocinando a NBB, né? Que é o novo basquete brasileiro, tipo a NBA brasileira, o Cacabueno, no automobilismo, e a gente também pensou fora da caixinha assim, a gente tem que ir nas coisas que poluem mais, não é ir no bonzinho, não é ir na Natura, no Itaú, que fazem tudo direitinho, é ir na Petrobras, é ir nos caras que poluem, e automobilismo, obviamente, polui
desnecessariamente, digamos, né? Ninguém precisa fazer corrida de carro, né? Ao compensá-los, a gente mostra, ó, se a gente consegue compensar o automobilismo, o resto das atividades e dos outros esportes também é fácil. Então, para dar uma cara mais popular e desmistificar carbono, que seja um negócio complicado, para poucos que sabe que são nerd o suficiente para ficar, ou CDF para ficar lendo a respeito e tal, para desmistificar, a gente falou, vamos para o esporte, a gente fez a NBB, o Cacá Bueno, o Carlos Dias, que é um ultramaratonista, o Luquinhas, que é um triatleta com síndrome de Down. Fizemos vários patrocínios assim bacanas. E eu sou rubro-negro e eu sempre achei que o Flamengo é uma potência ah, não mal explorada, mas que as pessoas subestimam muito o poder do Flamengo. São 40 milhões de pessoas, cara. Assim, mas o Flamengo é um clube de massa, onde o poder aquisitivo não é tão alto. Não interessa, bicho. Assim, você tem 1% de 40 milhões ali que são ricos pra cacete, né? 1% mais rico. São 400 mil pessoas, cara. É gente pra danar. Eu pensei, se eu pegar 1, 2%, né, talvez mais rico com maior poder aquisitivo, já é bastante gente. E muito para nossa surpresa, a adesão tem sido massiva e as pessoas, porque né, tem muito milênio, claramente, né? Nesses 40 milhões, provavelmente tem uns 15 que são milênios. E para o milênio é uma reação natural, querer aprender mais a respeito de como funciona o carbono e como como o crédito de carbono ajuda para a conservação. Uhum. Você já introduziu o tema Flamengo aí, e eu acho que é um tema, um dos temas que mais chamou a atenção do mercado cripto brasileiro aí nos últimos 3 meses, porque realmente é uma iniciativa inédita. É, para a parceria entre vocês, quais são os termos da parceria e que, se você quiser, já falou com outros repórteres aqui do Cointelegraph Brasil, mas onde vocês querem chegar? Eu sei que a parceria é de 1 ano, né? Mas o patrocínio. Mas onde que você, sonhando mesmo, acha que essa parceria poderia chegar, assim, como uma meta? O Flamengo foi o clube em fevereiro do mundo com mais interações em mídias sociais. Passou o Barcelona, mas assim, por muito, o Uhum. Barcelona. Nas Américas, o Flamengo passa recorrentemente times americanos que têm investimento em marketing pesado, tipo, que tem marca global, tipo Los Angeles Lakers, o Boston Red Sox, enfim, tem uma marca muito forte no mundo digital. E Uhum. é aí que vem a atratividade do Flamengo para a gente, e que está se provando, assim, a gente anunciou, vazou para a imprensa, né, em algum lugar do caminho aí das conversas, que a gente ia patrocinar o Flamengo, acho que dia 8 ou 9 de abril. Estamos no dia 26, né? Deu o quê? 2 semanas? Um pouquinho mais de 2 semanas. É, os nossos seguidores do Twitter aumentaram de 300 para 20 mil. Uhum. As nossas interações no Twitter passaram de 3 mil para 2 milhões e meio. Cara, e começou agora. Nossas vendas explodiram. E o mais importante, eu acho, que é a difusão, né, ou divulgação do conceito do carbono. Mesmo que a pessoa não compre, né, porque é caro, né, e estamos numa pandemia, numa crise econômica brava. Isso é uma coisa que pessoalmente me tocou muito e ah, assim a conexão com os torcedores, né, porque na mídia social acaba ficando bastante forte. Uhum. E o que eu tenho visto é muita miséria. Assim, o povo está realmente muito mal. Uhum. E mesmo esse pessoal que talvez esteja desempregado e tal, está aprendendo. Assim, a gente colocou uma calculadora, né, da pegada de carbono para medir as emissões de carbono individuais. Uhum. Pô, foi um sucesso total. E tá rolando uma educação do povo brasileiro sobre quanto a gente polui, o que dá para a gente fazer para diminuir. Né? Quando você calcula a tua pegada de carbono, você aprende, por exemplo, que uma pessoa que anda muito de avião, né?
sei lá, um executivo, alguém que trabalhe em São Paulo e more no Rio, né? Essa pessoa anda, sei lá, 10, 12 vezes de avião por ano, 90% das emissões dessa pessoa é de andar de avião, Uhum. né? As pessoas não fazem a menor ideia. Então, a difusão né, desse conceito tem sido bastante gratificante para a gente. A parceria é um patrocínio fixo que a gente já pagou à vista, tá? Até porque, como vazou antes e como o retorno foi bastante positivo para a gente achou que seria de bom tom, né, dar um retorno mais imediato para o clube também. Estamos olhando tendo conversas para a expansão do patrocínio, sempre no âmbito digital, tá? De ter mais ações, como citei, né, com call to action, Uhum. uh, do Flamengo, que o Flamengo poste alguma coisa com link para nós e ações conjuntas no mundo digital. Você falou bastante dessa tomada de consciência, né, sobre sustentabilidade, etc. Virando um pouquinho essa chave, pensando no mercado de criptomoedas, que também é um mercado que tem muitos millennials dentro também, muita gente indica o mercado cripto também como uma tomada de poder econômico, digamos assim, entre aspas. Sim, É, ao mesmo tempo que o mercado cripto também bate muito com a questão com a questão da sustentabilidade, né? Com o consumo de energia do Bitcoin já foi muitas vezes criticado em várias matérias, etc. Embora uma eu baita acho que besteira, a seja gente vai falar a respeito disso. uma comparação torta, na minha opinião, mas como que você vê também primeiro, vocês como uma empresa cripto, né, blockchain, e essa tomada de poder econômico e também uma oportunidade das pessoas se bancarizarem, terem mais, como que posso falar isso? Terem mais poder Empoderamento, mesmo, sim, empoderamento para cuidar da sua vida financeira sem precisar de sim, intermediários. perfeito. Eu vou começar por esse ponto da poluição do cripto, que é uma grande baboseira. A mídia não tem mais o que falar, né, do cripto, não tem o que criticar, pegaram esse negócio da emissão de carbono do cripto, Uhum, especialmente do Bitcoin, né? Ah, que emite mais do que um país. Cara, é uma besteira. Qualquer coisa que você olhar em termos absolutos é uma besteira. Tem que olhar em termos relativos. Se uhum, você olhar a emissão de carbono, né, de cripto no geral, não só Bitcoin, mas Ethereum, enfim, as outras redes, RSK, Cielo, tudo isso. Em termos relativos ao volume financeiro transacionado, é nada. Assim, não dá, é tão menor, assim, a gente está falando de ordens de magnitude menor do que o sistema financeiro tradicional. Então, essa é a primeira coisa. Assim, cripto é a coisa mais eficiente que há do ponto de vista de emissão. Não há nada mais eficiente do que isso. E, intuitivamente, é óbvio, é fácil de entender isso. Assim, o sistema tradicional usa papel moeda. Assim, papel é um negócio das coisas que mais emitem carbono no mundo é papel. Esse papel, dólar físico, por exemplo, que países como a Rússia e a Argentina, onde o sistema financeiro não tem tanta credibilidade, né? A Argentina tem, acho que 50 bilhões de dólares em papel moeda, né? Em dólar físico americano. Esse dólar chegou lá na Argentina de algum jeito. Foi de avião, foi de navio, foi, enfim. É, tem uma emissão absurda de carbono desse dólar físico, né, papel moeda, ficar girando o mundo. uhum. Então, essa é a primeira coisa a ser dita a respeito disso. A segunda coisa é que, desde que a MOS tokenizou crédito de carbono, é a coisa mais fácil e mais barata do mundo oferecer serviço de compensação de cripto. Então, por exemplo, a One River Asset Management, que é das maiores gestoras de fundo de cripto, né, e de Bitcoin do mundo, eles contrataram a MOS para a gente criar o primeiro fundo Bitcoin carbono neutro do mundo, né? É, são 2 MCO2 por Bitcoin. Então, a cada, né, 55 mil dólares, agora um pouquinho menos, 50 mil dólares, que paga-se para um Bitcoin, você tem que pagar 2 MCO2, dá 30 dólares.
Ou seja, ao invés de pagar 50 mil, você vai pagar, a pessoa vai ter que pagar 50 mil e 30. Uhum. Gente, é nada, é nada. A gente está falando de 7 pontos base. Um ponto base é 0,01%, ou seja, a gente está falando de 7 centavos, né, de dólar para cada 100 dólares, né, que alguém compra de cripto. É nada. Uhum. Sai na urina completamente. Então, a eficiência, né, do sistema de ativos digitais e cripto, cara, é a coisa mais rápida de solucionar do mundo. Ele pega 2 bi de dólar, que ele investiu, né, em Bitcoin, a gente está falando de 700 mil dólares, ou minto, 1,4 milhões de dólares por ano para esses 2 bi, Uhum. sabe? É nada. Então, é facilmente solucionável essa questão. A segunda questão é que, assim como tem uma semelhança altíssima no desafio da educação e da divulgação, né, do crédito de carbono, é muito parecido com a questão do cripto, né? Uma vez que as pessoas entendem e você desmistifica, né, que comprar um Bitcoin tem uma frase de um maximalista, né, de Bitcoin, que ele diz que todo mundo vai ter que comprar Bitcoin. A questão é quando. A questão é o preço que você vai comprar, mas todo mundo vai comprar. E a gente está vendo, né, cada vez aumenta mais a disseminação e aceitação e o uso, né, a adoção do Bitcoin. Uhum. A gente vê uma trajetória, um desafio muito semelhante com o crédito de carbono. Então, a gente acha na MOS que no nosso trabalho, digamos, de catequização, né, de catequese do crédito de carbono, a gente aproveita para fazer uma catequese também do cripto. Então, tem uma aliança aí, uma agenda em comum de educação bastante forte entre os dois temas. Então, ajuda muito, tem uma sinergia, né? Dado que a gente vai ter que explicar sobre carbono para o povão, aproveita e explica sobre cripto. O desafio é bem parecido. Legal. Antes da última pergunta, no começo você falou um pouco sobre política e ouvindo todo o seu discurso essas metas da MOS aí, essa razão de ser da empresa, me veio na cabeça muito sem querer entrar muito em corrente política, mas tem um contraste muito grande com o que a gente vê no Brasil, principalmente de 2018 para cá, com a entrada do atual governo, né? Isso de alguma forma, se de um lado os millennials estão entrando no mercado, estão buscando sustentabilidade, ok. Mas como que vocês, de alguma forma, vocês tiveram que lidar com a política desse outro lado, esse lado que nega essa parte sustentável em nome de um progresso a qualquer custo, vamos chamar assim? O que sempre me fascinou, eu até junho do ano passado achava que Bitcoin era espuma, fumaça e fraude. Então, eu sou um adepto do cripto bastante recente e um entusiasta total. E não era adepto por ignorância, né? Por preconceito e ignorância. Uhum. Por isso que eu acho que a educação aqui, né, é um grande desafio. Uma vez que as pessoas entendem, é muito óbvio, assim. E o que eu acho fascinante, eu sou um libertário do ponto de vista de filosofia econômica, completamente antigoverno, né? Acho o governo um atraso de vida, corrupto, ainda mais em país emergente igual o Brasil. Quero nada a ver com o governo. E o que me fascinou no cripto e no crédito de carbono, por incrível que pareça, o crédito de carbono não tem absolutamente nada a ver com o governo, tá? Há uma imagem que crédito de carbono tem a ver com o governo por causa do Tratado de Quioto e o Acordo de Paris. O Tratado de Quioto assinado em 97, implementado como regulação, né, autoimposta global pela ONU, coordenado pela ONU em 2005, o Acordo de Paris de 2015. Não deu certo, né? Porque a ONU não tem poder de polícia, né?
e nenhum país, né, que a gente nunca ouvi falar de nenhum país que foi invadido pela ONU porque não cumpriu meta ambiental. É parte do problema. A ONU não tem poder de polícia, então fica muito para inglês ver. E o desafio, eu acho que é impossível conseguirem vencer, né, o desafio de você coordenar 190 países, né, de culturas diferentes, de ah, etapas diferentes, né, de desenvolvimento. Então, essa solução, que num primeiro momento foi política globalmente, ela está sendo lentamente, gradativamente substituída pelo sistema regulado regional, onde países, estados, continentes se regulam regionalmente. Não é o caso do Brasil, mas é o caso da Califórnia, da Europa, várias províncias do Canadá, China, Austrália, Nova Zelândia, enfim. O mundo está se regulando regionalmente e mandando as favas o sistema, né, anterior ou inicial de crédito de carbono da ONU. E você tem o mercado voluntário, que é onde nós estamos, que é 1% do volume global, mas como o próprio nome diz, é autorregulado, né? São entes privados que se organizam e montaram entes regulatórios privados. Então, não tem absolutamente nada a ver com o governo. Meu ponto é o seguinte, eu faço questão de nunca nem ler, nem mencionar, nem saber o que está acontecendo com o Acordo de Paris ou nessas discussões políticas, porque não o setor de crédito de carbono não depende disso. É igualzinho o cripto. Assim, quem acompanha a cripto, o Bitcoin, fica olhando o que a FEBRABAN ou o Banco Central acha ou deixa de achar, né, do Bitcoin. Não. Mesma coisa crédito de carbono. Tá? É completamente apolítico. Uhum. Dito isso, é, é óbvio que assim os governos podem ajudar. Acho que atrapalhar eles não podem, porque o sistema é completamente, né, separado e protegido, blindado contra influências políticas. Dito isso, por exemplo, o Ricardo Salles falou no passado que o Brasil vai sim ser regulado em algum ponto e que as empresas que forem reguladas, né, obrigadas pelo governo a comprar crédito de carbono do mercado voluntário, vão ser forçadas a comprar créditos de carbono de projetos florestais iguais ao que o Amos transaciona e tokenizou no MCO2. Isso é, obviamente, uma fonte nova de demanda. Uhum. Assim como à medida que o Bitcoin vai se tornando mainstream, né, e governos e especialmente investidores institucionais deixam de olhar o Bitcoin como algo, né, esotérico, complicado e passam a adotar, mesma coisa com crédito de carbono. Então tem essa semelhança. E a política, eu nunca falei com ninguém do Ministério do Meio Ambiente, nem de Minas e Energia, nada. Mas pô, você não tem que falar, sei lá o quê, e o risco político não tem risco político. Isso aqui o crédito de carbono é um certificado digital que fica registrado na Verra, que é um registro eletrônico na Califórnia. E as transações financeiras também podem acontecer em qualquer país do mundo. Tá? Todos os projetos de carbono do Brasil, como a maior parte dos compradores são grandes empresas globais, tipo Amazon, Microsoft, Apple e tal, as transações financeiras também acontecem muito lá fora. Então, se o Bolsonaro ou esse governo, sei lá, der a louca, não pode mais crédito de carbono. A gente vai ficar assistindo e dando risada, porque Sim. é igual você proibir o Bitcoin. É. E Como é que Na você proíbe? Venezuela, entre aspas, é Não tá no proibido, sistema? né? Na Venezuela, entre aspas, é proibido, mas tem grandes volumes de transação mesmo assim, então não adianta nada, né? Não adianta nada. Está completamente fora do sistema tradicional. Certo. Última pergunta, então, que é uma pergunta mais ou menos de praxe aqui em todas as nossas entrevistas, para falar um pouco dos planos, metas. Eu sei que já teve um papo meta de valorização do MCO2 aí de até 500%. Você acha que essa meta se mantém? E o que vocês estão preparando aí e onde você enxerga a empresa pelos próximos anos aí? Onde que ela vai atuar? Essa não é uma meta, tá? A gente
tokenizou um ativo já existente. Então, o Tá, MCO2, de uma certa maneira, ele é um asset token. Ele não é muito diferente de um token de ouro, né, que tokenizou um ativo já existente. tá. Dito isso, há estimativas públicas, se você der um Google, do Banco Central Europeu, do FMI, da London School of Economics, da British Petroleum, da NASA. Todas essas instituições falam de preço de equilíbrio. No livro do Bill Gates, que saiu agora sobre mudança climática, todos falam de um preço de equilíbrio para o mundo de entre 100 e US$ 200. Né? O MCO2 está 15. Vai para 100? Não podemos afirmar, seria irresponsável da nossa parte, mas dá um norte do que seria o preço justo, entre aspas, do crédito de carbono. Legal. O que a gente está fazendo para promover o MCO2? É um ativo com escassez, porque tem uma emissão, né, finita e ele vai sendo usado. Né? Quando uma empresa compra crédito de carbono ou os tokens e compensa, ele dá burn naquele token e ele deixa de existir. Assim, a gente cria uma oferta, né, no mercado, circulando no mercado, né, sempre decrescente, e a demanda sempre crescente. A gente listou recentemente na Probit, que é uma bolsa coreana, está entre as 20 maiores, e agora estamos falando com as maiores. Kraken, Binance, Coinbase. A Cielo é acionista nossa, a Cielo também tem como investidor. A gente está na rede Cielo, está ganhando liquidez pra caramba na rede Cielo, tá? Que é uma rede alternativa, né? Paralela à rede Ethereum, que é onde está o MCO2. Na rede Cielo chama CMCO2, está ganhando bastante liquidez. E a Coinbase é acionista da Cielo. A Moon River Asset Management, que compensou conosco, também é acionista da Coinbase. Então, temos aí, vamos dizer, duas avenidas de conversa com a Coinbase e estamos em conversas bastante avançadas com outras exchanges. Nossa meta é estar uma das 6 maiores aí, Qcoin, Huobi, Binance, Coinbase, Kraken, nos próximos meses. Estamos em conversas avançadas com todas elas. Algum outro clube do futebol brasileiro ou alguma coisa assim? Ou por enquanto não tem nada na meta? Não, por enquanto não. Eu acho que agora no Brasil já estamos sim em conversas com clubes europeus, Legal. a compensação do clube e, né, não diria um patrocínio, mas uma ação conjunta, igual a gente fez com o Flamengo, de compensação, né, das emissões do clube. Jogador de futebol, time de futebol, anda muito de avião e de ônibus e usa muita energia elétrica nos estádios. Tudo isso emite muito carbono. E temos conversas muito legais. Não vou mencionar as empresas, mas grandes cadeias de fast food globais para a gente compensar o hambúrguer, usando o MCO2 token. Então, tem coisa bastante legal, né, acontecendo. Agora a gente está bastante focado na internacionalização da demanda do token. E, cara, vai faltar. Assim, vai faltar carbono no mundo. A demanda e a oferta em 2019 foram de 100 milhões. Tá? Só a Amazon, Microsoft e JetBlue juntas são 100 milhões. Dobrou só da demanda dessas 3 empresas. Se eu Sim. somar tudo que anuncia aí de empresa, cada dia tem uma nova. A semana passada foi a Netflix que anunciou compensação voluntária. A gente está falando de demanda esse ano de 1 bi de toneladas. É 10 vezes maior que a oferta. E a oferta não acompanha, demora 2 a 3 anos para você colocar projeto na praça. Então, vai ter um squeeze. Já está tendo. O preço no atacado subiu 4 vezes de um ano para cá. Então, acho que aquele potencial da gente atingir aquele preço no curto prazo lá de $100 é alto. Não dá para garantir nada, mas a chance, pelo que a gente está vendo no mercado, é bastante alta. Já está faltando carbono no mercado. Legal. Bom, conversei aqui com Luiz Adaime da Moss, a Moss patrocinadora aí do Flamengo e dona do crédito de carbono, do token de crédito de carbono MCO2.
Luiz, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Deixamos sempre as portas abertas aqui para você voltar a conversar com a gente. Obrigado. Bom, prazer falar com você e estamos à disposição. Qualquer coisa, visitem o nosso site, www. Sempre difícil falar 3W seguido. Ponto .moss, M-O-S-S, ponto .earth, earth de terra em inglês, E-A-R-T-H. Bastante informação. Tá certo. Obrigado, Luiz. E vocês, nossos seguidores, curtam aí o vídeo, se inscrevam no nosso canal, que em breve tem mais conteúdo aqui no Cointelegraph Brasil. Valeu.